Elvis Presley, em sua carreira, atingiu o topo, o ponto mais alto, raramente ocupado. Elvis dizia que o topo era frio e solitário. Mas quando Elvis Presley começou a criar fama e a ganhar dinheiro, foi excelente. A família Presley sempre lutou contra a pobreza. Eles chegaram a morar em um lugar onde o que eles tinham para fazer comida, para esquentar a comida, era apenas uma pequena chapa de esquentar marmitas. O melhor que tinham conseguido até então foi o conjunto habitacional Lorridale Courts. Porém, Vernon reclamava que eles, o governo, não o deixavam progredir. A renda familiar anual não poderia ultrapassar $3.000. Era um ótimo lugar para famílias de baixa renda morarem. Porém, se eles ultrapassassem os ganhos anuais de $3.000, eles eram obrigados a deixar o lugar para uma família mais pobre. Bem, com o sucesso, com o progresso, com o dinheiro, Elvis pôde comprar a primeira grande casa da família. Uma ótima casa localizada em um ótimo bairro na Audubon Drive. Porém, Elvis, quando comprou essa casa, foi uma realização de um sonho. Sua mãe ficou muito contente, seu pai, ele, ficaram mais do que contentes. Eles ficaram radiantes. Mas parece que sempre como naqueles contos onde você encontra uma lâmpada e esfrega e um gênio sai dessa lâmpada e você pede 3 desejos ou um desejo, nunca é realmente da forma como você imaginou. Sempre há algo que destoa. E no caso, foram os fãs. Os fãs que colocaram Elvis Presley no trono eram os mesmos fãs que causavam alguns problemas. Acontece que a rua, a casa de Elvis, virou um tumulto e a vizinhança não gostou. Os moradores se reuniram em uma ação judicial exigindo que os Presley deixassem o local por perturbação da ordem. O juiz deu causa ganha a Elvis, pois entendeu que ele não era responsável pelo comportamento daquelas pessoas que estavam acampando, inclusive, em frente à sua casa. Bem, alguns moradores se reuniram e ofereceram para comprar a casa dos Presley. Mas, quando Elvis Presley descobriu que a sua casa era a única quitada e que os outros ainda estavam pagando as prestações, Elvis se ofereceu para comprar todas as casas do bairro. Mais tarde, com a voz da razão, ele pediu aos seus pais que encontrassem uma casa grande e isolada. Foi quando ele comprou Graceland. A casa ficava no topo de uma colina e Elvis colocou um muro de pedras cercando todo o local. O que estava acontecendo? Elvis estava se isolando cada vez mais por causa da fama. Gladys, que era agradecida a Deus pelo sucesso de Elvis, começou a achar que aquilo estava um pouco demais e, pasmem, começou a sentir saudade da vida quando ela era pobre, mas que tinha os vizinhos, que tinha Elvis perto dela. Mas Elvis então chegou para sua mãe e disse: "Mãe, não foi por tudo isso que nós oramos? Não foi por melhorar, para sair da pobreza, que nós pedimos tanto a Deus?"
Quando eu li essa passagem em um livro, Elvis e Gladys, eu me lembrei dos versos da canção do sucesso de Raimundo Fagner. A canção diz: ó Deus, perdoe este pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo para a chuva cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol a retirou, fazendo cair toda a chuva que há? Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi para chover, mas chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Ó Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Era bem parecido, porque as orações foram atendidas e não foi que eles saíram da pobreza. Veio um dilúvio de fama, dinheiro, reconhecimento. Tanto que Gladys não podia mais ver seu filho. É claro, Gladys era agradecida a Deus. Deus atendeu suas orações. Mas, como nos versos da canção, foi um pouco demais. Ela queria algo mais singelo. Elvis, com uma ocupação, um emprego fixo e rentável, que ele encontrasse uma boa moça, que ele se casasse e desse a ela muitos netos, e acima de tudo, que após um dia de trabalho, ele voltasse para casa, todos os dias. Ao contrário do que acontecia agora, que ela mal conseguia ver e falar com seu filho. Bem, Gladys, como todos sabemos, acabou bebendo até morrer. Elvis comprou a mansão Graceland em 1957, Gladys falece em 1958. Se ela pudesse ter esperado os loucos anos 50 passarem e os destrutivos anos 70 ainda estavam longe, a década de 60 foi uma década de calmaria. Elvis fazia filmes, gravava músicas para as trilhas sonoras dos filmes, basicamente, e pelo menos durante 3 meses ele ficava em sua casa em Graceland. Porém, Elvis também sentia o mesmo que a sua mãe sentia. Ele se sentia preso, ele se sentia isolado. Daí a importância dos garotos Stanley em sua vida. Quando Elvis se vira para os meninos a primeira vez que os encontra, que seu pai e Dee Stanley levam-os até a sua casa em Graceland, e ele diz: papai, eu sempre sonhei com um irmão e agora eu tenho 3 irmãos. Tendo como base tudo isso que eu disse, veja o quanto os garotos Stanley, os filhos de Dee Stanley, os enteados de seu pai, foram importantes nessa dinâmica na vida de Elvis. Porque quando, durante os anos 60, ele podia ter as suas férias, 3 meses no mínimo de férias, que ele podia estar em Graceland e desligar um pouco de sua carreira, das pressões da profissão, então era quando ele se divertia também com esses 3 meninos que foram crescendo, e Elvis foi, ao longo dos anos, tendo cada vez mais atividades com eles. Hoje eu vou falar, através de Billy Stanley, do seu livro Elvis, My Brother, como era uma das paixões de Elvis que ele transferiu também para os meninos, que era o futebol americano. Bem, vamos ao texto. Elvis estava muito interessado em nosso desenvolvimento atlético. No verão, ele ficava sentado por horas à beira da piscina, nos observando nadar. Mas no outono, era futebol americano.
Elvis o chamava de o presente dos deuses. E nos fins de semana, se não estávamos no campo jogando, estávamos na sala de TV com 3 aparelhos ligados. Hoje há um grande sofá em forma de L naquela sala, colocado depois que ele se casou com Priscila. Mas, naquela época, havia apenas 2 poltronas reclináveis. Elvis se recostava em uma dessas poltronas como se estivesse em seu trono e o resto de nós fôssemos seus súditos. Ele explicava a estratégia de cada jogada e de cada jogo conforme acontecia. Ele nos levava para o quintal para que pudéssemos praticar jogadas e técnicas importantes de arremesso, rotas de passe, bloqueio e todo o resto. O futebol americano de domingo, tanto na sala de estar quanto no gramado, era mais como uma festa para alguns dos caras e seus convidados. Lembro-me que depois de um jogo, uma garota pulou na piscina com todas as roupas. Mas Elvis se concentrava no futebol. Eu era o mais velho e cresci para ser o menor dos 3 irmãos. Rick nasceu no mesmo ano, 11 meses depois, e cresceu para ser o mais magro e mais alto. David era 2 anos mais novo que Rick, mas quando eu tinha 12 anos e David 9, ele era tão grande quanto eu. Continuamos com o mesmo tamanho até meados da adolescência, quando Rick cresceu e David se desenvolveu, atingindo 1,90 m e 90 kg. Em algum momento nessa época, Elvis começou a me chamar de Toco. Claro que eu tinha a vantagem porque era o mais velho e, na minha opinião, o mais brigão. Mas você não podia dizer isso para David. Mesmo quando ele era pequeno, íamos para o quintal, colocávamos nossos equipamentos de futebol americano e simplesmente nos chocávamos por horas antes de entregarmos os pontos. Meus irmãos e eu jogamos futebol americano pelos times da nossa escola da 4ª à 10ª série, e Elvis tinha todos os jogos que disputamos gravados. Ele assistia a todos os jogos na íntegra, em Graceland, apontando o que estávamos fazendo de errado e nos elogiando pelo que fazíamos certo. Da 4ª à 6ª série, não estávamos fazendo muita coisa errada, porque ganhávamos todos os jogos. Rick não tinha a minha garra nem o tamanho de David. Seu físico longo, musculoso e magro era mais adequado para outros esportes. Com seu cabelo loiro e olhos azuis, ele parecia mais um surfista californiano. Mas as aparências enganam. Na verdade, ele tinha mais habilidade natural do que qualquer um de nós e, em certo momento, foi considerado um dos mais promissores armadores da cidade. Mas seu envolvimento com o futebol americano foi inspirado mais pelo entusiasmo de Elvis pelo esporte do que o entusiasmo natural que David e eu tínhamos por ele. Elvis sempre lamentava não poder ir aos nossos jogos pessoalmente. Nós dizíamos a ele: "Ora vamos, Elvis, você pode vir. Apenas chegue um pouco depois e sente-se lá atrás." Mas ele dizia: "Não. Eu só seria uma distração e o jogo é de vocês. Além disso, posso assistir a todos aqui." Nós o chamávamos de nosso segundo treinador. Chegamos até a chamá-lo de treinador o tempo todo por um tempo. Você pode se surpreender com o quanto isso o agradava. Quando era adolescente em East Tupelo, seu sonho era ser jogador de futebol americano profissional. Sua mãe tentou desencorajar seu interesse pelo esporte violento e, em vez disso, incentivou seu interesse secundário pela música. E ele dificilmente poderia reclamar do resultado. Eu volto com mais dessas histórias. Elvis Forever.